Ele é considerado o rei das histórias em quadrinhos. Ele é considerado também, na área dos faroestes, um dos personagens mais icônicos, com a longevidade de publicações inigualável. Sabe o que eu estou falando? Você sabe, claro que você sabe. E tem novidade por aí. Tá chegando, já está disponível para você essa edição número 56 desse fantástico personagem. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre ele. Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo e desta vez para o nosso quadro A Hora dos Quadrinhos. Vamos falar sobre a editora Mitos, publicou, já está para você comprar, adquirir aí o exemplar de Tex Willer número 56. Lembrando para você, rapidão aquele recado, nossos vídeos sempre acontecem de segunda a sexta-feira, entre 7 e 8 horas da noite. Tem sempre vídeo novo aqui no canal, então você aproveita, se inscreve agora se você não for inscrito. Se você já for inscrito, por gentileza, né? Deixa o teu ok, teu joinha, teu like. Aqui embaixo deixa também teu comentário. Se você curte Tex Willer, se você já comprou alguma publicação, conta um pouco dessa história que eu estou observando para saber de você aí, os seus pensamentos, tá bom? Bom, como eu falei, né? A gente vai falar um pouco sobre Tex Willer, essa publicação sensacional que a editora Mitos acabou de lançar. Mas antes da gente conhecer um pouco dessa história, desse lançamento, vamos saber, conhecer também um pouquinho da história do Tex Willer. Muito bom, né? Vale a pena, claro. Para quem não conhece, sempre informação nunca é demais e a gente vai tentar passar para vocês uma curta, breve, pequenininha mesmo história do surgimento do Tex Willer, tá certo? Quem é Tex Willer? Pois é, gente, Tex Willer é muito mais que um personagem de faroeste. Ele é um dos maiores ícones dos quadrinhos mundiais. Foi criado lá na Itália por dois gigantescos e grandes gênios em 1948, pelos mestres Gianluigi Bonelli, que é o roteirista, o cara que literalmente teve a ideia do personagem, que começou a escrever suas histórias, e Aurelio Galeppini, o tão conhecido Galep, que faz aquelas artes maravilhosas. Claro, hoje em dia eles não fazem mais assim parte, eles não desenham mais, outras pessoas também desenham, várias pessoas desenham, fazem as artes do Tex Willer, mas enfim, né, eles são os criadores, o pai da ideia. E só pra gente ter uma noção, o Tex é um ranger do Texas, defensor da lei, da justiça, dos povos nativos americanos, combate o crime, enfrenta injustiças e com toda certeza não mede esforços para defender aquelas pessoas mais inocentes da maldade que existe no mundo afora, né? Principalmente no período do Velho Oeste, onde essa maldade era literalmente muito maior e muito mais pesada, tá? Então o Tex está com mais de 75 anos de publicações ininterruptas, atravessando aí várias e várias gerações, se tornando um dos personagens mais longevos e queridos da nona arte. Então aqui fica, né, a nossa vida longa para Tex Willer. Quem é que já não leu Tex Willer, né? Eu tive a oportunidade de ler, ainda hoje leio algumas publicações que não tenho a oportunidade. Enfim, eu me encanto. Um detalhe que me chama bastante atenção, eu acho que isso você também deve passar, é que as primeiras histórias do Tex Willer sempre foram escritas em preto e branco. Você tem a capa colorida, mas o miolo, a história todinha é em preto e branco. O que acontece? Mesmo quando você lê a história em preto e branco, você começa a imaginar as cores daquelas páginas. Por que que isso acontece? Porque quando a gente dá de cara com a capa colorida, o nosso subconsciente, ele armazena aquelas cores que estão ali, certo? E já transporta para o nosso imaginário quando a gente começa a mergulhar na literatura propriamente dita. É incrível isso, né? Porque o subconsciente armazena, na leitura, mesmo em preto e branco, a gente começa a visualizar o Tex cavalgando naquele cavalo marrom, naquele cavalo preto, a sua roupa amarela ou a sua camisa branca, o Kit Carson também acompanhando ele, a gente já imagina ele cabelo grisalho, bigodinho também grisalho, aquela roupa surrada, marrom, tudo isso porque nosso subconsciente captou as imagens que estavam na capa ou na contracapa, que são coloridas, e com esse armazenamento no subconsciente, ao ler a história em preto e branco, a gente consegue transportar essas cores para essa história em preto e branco. Interessante isso, na verdade, é uma coisa incrível. Mas aqui no Brasil, como é que foi o surgimento e que período o Tex Willer nos brindou com a sua presença aqui? Bom, isso aconteceu em 1951, mas infelizmente não teve uma rotatividade muito grande. Só a partir dos anos 70, em 1971, a editora VEC começou a publicar as histórias do Tex Willer, e aí caiu nas graças dos brasileiros. Acho que você que é mais novo do que eu, com toda certeza não deve conhecer
conhecer a editora VEC, não. A editora VEC ficou com o Tex até meados dos anos 90, aproximadamente, aliás, anos 80, e a partir daí, quem assumiu a batuta de publicações foi a editora Globo, que permaneceu até finalzinho dos anos 90. A partir daí, quem assume as publicações do Tex Willer é a Mitos Editora, e aí essa missão, né, ela vem trazendo publicações constantes, muito variadas, vários títulos paralelos, especiais, encadernações, edições de luxo, coleções de históricas e também muita coisa colorida, né? A partir de começaram a ser lançadas publicações coloridas do Tex Willer, que de certo modo não perdeu a graça, mas eu prefiro muito mais ainda as edições em preto e branco. Bom, falamos sobre esse universo do Tex Willer, mas e aqui no Brasil? Como é que ficou? Já falamos até essa, eu estava olhando, mas vamos falar um pouco agora sobre a história desse lançamento da Mitos, tá? Que é o Tex Willer número 56. Só para a gente esclarecer, o título Tex Willer, o nome Tex Willer, se refere às histórias que aconteceram com o Tex quando ele era muito mais novo. Quando você tem a publicação só com o nome Tex, são histórias dele mais maduro, na casa dos 40, 30, 40, 50 anos. Essas histórias do Tex Willer, o nome completo, remetem à juventude do personagem, como ele conheceu o Kit Carson, como ele formou a sua turma, como ele entrou como Texas Ranger e tudo mais. Então, todo o contexto dessa história, que eu achei uma ideia maravilhosa, dada aos editores, de lançar essas histórias para a gente conhecer um pouco mais o personagem nos idos dos primórdios, no começo de toda a sua narrativa, como ele passou, como ele amadureceu, como ele cresceu sendo o Texas Ranger. Então, lembrando, só recorde, Tex Willer são as histórias da juventude do Tex. Você pode observar que até o traço dele, ele está mais jovem, está mais mocinho e tudo mais, em consequência disso. Bom, entrando no conteúdo dessa publicação número 56, esse novo volume traz a história de A Guerra dos Paiutes, não sei se eu pronunciei corretamente, e que faz parte dessa série dedicada às aventuras da juventude do Tex. O que acontece? Duas crianças, tá? São raptadas e estão numa estação postal. Isso torna sendo um estupim provocado pelos Paiutes em declarar guerra aos brancos. Eles entrando em pé de guerra, Kit Carson, o companheiro do nosso querido Tex Willer, tenta sozinho cavalgar pela trilha de Pony Express e lançar aí um alarme desesperado, avisando aos cavaleiros do correio sobre essa situação, que os Paiutes estão invadindo por lá. Só que essas ações terminam desencadeando uma vingança cruel do xamã, o Abnoga. Não sei se também pronunciei o nome correto. Se eu errei, vocês me corrigem, tá bom? E aí entra o nosso querido Tex Willer para tentar dar uma quebrada, evitar uma situação mais delicada, e aí tem muita ação. Para vingar justamente a morte do seu filho Talgu, o Abnoga manda os renegados de Kid Billy raptarem o Kit Carson, né? Para que desse jeito, através de uma tortura pesada, ele possa até mesmo fazer com que ele seja sacrificado no ritual dos 3 scalpos. E aí entra o nosso querido Tex Willer para salvar, né? Salvar o dia, salvar o companheiro, como sempre ele faz. E aí está lançado mais um desafio para que o Tex possa libertar o seu companheiro. Eu não vou dar mais nada não, para que vocês possam adquirir, para não dar spoiler aqui e vocês ficarem, né? Essa já contou tudo. Então o importante é isso. Lembrando que são sempre histórias cheias de emoção, estradas perigosas, emboscadas, tiroteio, muita porradaria, muito soco no queixo, no estômago. Assim é todo o universo do Tex Willer. E aí você está recebendo essas informações para adquirir aí essas edições com estilo clássico, que todo mundo ama, todo mundo adora essas publicações que a editora Mitos traz pra gente, tá? Mas aí vem aquela pergunta, por quê? Qual é a obrigação que a gente tem de ler o Tex Willer? O que leva a nós, meros mortais, gostarmos do Tex? Ora, simplesmente porque Tex é a história viva dos quadrinhos, aventura inédita, emocionante, muita ação, como eu falei, e essa edição faz parte dessa coleção que explora desde a origem a juventude do nosso querido Tex. Olha, é um material de altíssima qualidade, com todo o zelo, todo o carinho que a Mitos está lançando para todos nós, consumidores dos quadrinhos do Tex Willer. Então, se você curte quadrinhos de qualidade, boas histórias, boas narrativas, com muita ação, muita pancadaria, muito tiroteio, o caminho certo é você adquirir essas coleções. Edson, eu tenho que comprar as outras edições? Não, não precisa. São raras as histórias do Tex Willer que dependem de uma publicação anterior. Geralmente são mais histórias fechadas, tá? Então, adquire esse produto, tá menos de R$40, tá na faixa 35, 37, dependendo de onde você compra, tá? Dá uma pesquisada, procure, eu tenho certeza que você vai mergulhar nesse universo. Se você não conhece, passe a
conhecer, porque a partir do momento que você fizer uma única leitura do Tex, você vai se apaixonar. Combinado então? Olha, pesquisa aí no Google, dá um Google aí, onde comprar Tex Willer, você vai ter várias editoras que estão... várias livrarias que estão vendendo esse sensacional exemplar. Adquirir, depois deixa aqui nos comentários, tá? Já adquiriu? Já comprou o seu? Gostou da história? Achou interessante? E então, quais são as publicações que você tem do Tex Willer? Como você conheceu o Tex Willer? Deixa aqui embaixo no comentário que eu vou ler sem sombra de dúvida, tá certo? Bom, a gente fica por aqui neste vídeo, mas com toda certeza nos encontramos numa outras pradarias do Velho Oeste. Combinado? Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Obrigado, gente.